Vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa exploração vai mergulhar fundo na psicologia e na mitologia de um clássico absoluto, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. A ideia aqui não é só fazer um resuminho, tá? Nós vamos destrinchar as ideias revolucionárias dessa obra e entender, na prática, como resgatar aquela vitalidade essencial que, convenhamos, a sociedade moderna vive tentando apagar da gente. Para organizar o nosso roteiro, a gente dividiu essa análise em 4 partes bem claras. Primeiro, os temas principais. Depois, as frases mais marcantes da autora. Em seguida, vamos dar uma olhada em trechos do livro com uma carga emocional fortíssima. E para fechar com chave de ouro, os aprendizados práticos para a nossa vida real. Vamos lá? Parte 1. Temas principais. Mapeando o território da psique. Aqui, a gente vai conhecer os 5 arquétipos centrais, que vão servir como nossa bússola ao longo dessa leitura. O primeiro grande tema do livro é o resgate da psique instintiva, ou seja, a ressurreição da mulher selvagem. Sabe aquela natureza profunda, ancestral, que a cultura tenta domar a todo custo? Então, logo no primeiro capítulo, com a figura de La Loba, aquela velha do deserto que recolhe ossos e canta para dar vida a eles, a autora mostra exatamente isso. É literalmente o ato de catar os nossos próprios pedaços e trazer o instinto de volta à vida. Isso é absolutamente vital para quando nós sentimos que perdemos a própria autenticidade no meio dessa rotina maluca de hoje em dia. Aí a gente chega no arrepiante conto do Barba Azul, que traz o conceito do predador interno. Gente, essa é uma força psicológica muito destrutiva. É aquela voz da nossa cabeça que sabota projetos, que assassina os nossos sonhos e que exige submissão total. E o grande pulo do gato aqui não é só reconhecer que esse predador existe, mas descobrir os segredos cruéis dele e, principalmente, desobedecer ativamente às ordens que ele dá para tentar silenciar a gente. E como é que a gente combate esse predador? Com a intuição. Através da história de Vasilisa, a Sabida, nós vemos esse saber profundo sendo representado por uma pequena boneca guardada no bolso. Essa boneca é a intuição na sua forma mais crua e visceral. É ela que avisa do perigo, sabe? É ela que mostra o caminho certo nas horas mais escuras, especialmente quando as regras de fora simplesmente não fazem sentido nenhum. Mudando agora para a questão do pertencimento, o capítulo 6 usa o conto do patinho feio para iluminar uma verdade muito libertadora. Fica muito claro que a nossa vitalidade de verdade só aparece quando a vibração única da nossa alma é reconhecida pela nossa verdadeira matilha psicológica. Tentar forçar a barra ou ficar buscando validação em um grupo que rejeita a nossa natureza instintiva, olha, isso é um atalho direto para a exaustão espiritual. Não vale a pena. E para fechar essa primeira parte, temos o tema da resistência e do renascimento, que aparece lá no conto da Donzela Sem Mãos. A mensagem aqui é que descer até a nossa floresta subterrânea, encarar a escuridão e lidar com a dor da perda não é o fim da linha. Na verdade, é uma iniciação contínua. Reconstruir o nosso lado selvagem exige muita, mas muita resiliência. A vida, no fim das contas, é feita desses ciclos ininterruptos. A gente morre e renasce psicologicamente o tempo todo. Parte 2. Frases marcantes. A voz da autora. Agora, vamos deixar a escrita poética e ao mesmo tempo super cirúrgica da Clarissa Pinkola Estés falar diretamente com a nossa realidade. A gente começa com uma frase que muda completamente a perspectiva sobre errar. Ela diz: não perca seu tempo odiando um fracasso. O fracasso é um professor melhor do que o sucesso. Olha como isso é libertador. Essa citação nos lembra que a jornada humana é algo contínuo. Um conto de fadas pode até terminar em 10 páginas, mas a nossa vida é uma coleção de vários volumes. Nós precisamos abraçar esse ciclo de vida, morte e vida. O tal do fracasso é só um episódio esperando a próxima oportunidade, uma lição gigantesca na nossa história pessoal. Essa próxima frase é um verdadeiro soco no estômago. Olha só. A arrumação da casa nunca acaba. Maneira perfeita de parar uma mulher. Forte, né? A autora tá dando um alerta gigante contra essa ilusão de tentar ser sempre respeitável ou de deixar que o peso infinito das obrigações da casa e da sociedade suguem o descanso criativo. É literalmente uma armadilha feita sob medida para roubar o tempo e a energia vital da nossa psique. A necessidade urgente aqui é bater o pé e proteger com unhas e dentes aquele tempo livre que é necessário para criar e existir. E quem nunca adiou um projeto esperando o famoso momento ideal que atire a primeira pedra? Mas, como diz a Clarissa, a verdade é que nunca há um completamente pronto. Nunca há realmente um momento certo.
O contexto dessa frase é aquele frio na barriga, sabe? Aquela hesitação que nós sentimos antes de pular no abismo de uma mudança psicológica real. O medo do desconhecido faz a gente criar 1001 desculpas lógicas para evitar se transformar. A mensagem é reta e direta. Todas essas justificativas precisam ser abandonadas. O salto precisa acontecer sem medo, bem no meio da incerteza mesmo. A prontidão perfeita ao mito. Agora, vamos redefinir o que é força. A autora escreve assim: ser força significa ir ao encontro da própria luminosidade sem fugir, viver ativamente com a natureza selvagem à sua maneira. Isso desconstrói totalmente aquela ideia de que ser forte é ser durão, de ter uma carapaça emocional. Nada disso. Ser forte significa ter a coragem absurda de encarar a própria grandeza. É suportar o peso daquilo que a gente sabe lá no fundo que é a nossa verdade e ter a ousadia de viver de forma indomável. É estar presente na própria vida, sentindo tudo, sem tentar se anestesiar. Parte 3. Trechos do livro Mergulhos de Profundidade Emocional. Vamos descer mais um pouquinho e explorar as águas mais profundas dessa obra maravilhosa. Esse primeiro trecho vem lá da análise do conto do Barba Azul e é bem sombrio. O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas sangue arterial, da alma. Ele não mancha só a chave, ele escorre pela persona inteira. A mulher está perdendo sua energia para criar. O sangue na chavinha não é só um detalhezinho macabro, ele representa o extermínio da nossa intuição. É aquele terror que dá quando percebemos, com muita dor, que a nossa energia criativa está escorrendo pelos dedos. Mas olha, esse despertar do ídolo é o primeiro passo para a nossa liberdade. Trazendo um pouco de poesia crua, temos esse trecho incrível. Here is what I have. Poems, big thighs, little tits and so much love. É esse o poder do corpo, nosso poder, o poder da mulher selvagem. O que é maravilhoso aqui é como se resgata o corpo físico, não como um padrão de beleza inatingível, mas como um recipiente, um vaso de puro poder selvagem. É para celebrar o corpo real, com todas as suas marcas. Aquela alegria carnal, indomável, pertence inteiramente à nossa natureza instintiva. E tem essa passagem que chega a dar arrepios, de tão misteriosa. One night, there's a heartbeat at the door. Outside, a woman in the fog, dripping green lake water. She says, I am you and I have traveled a long distance. Come with me. Isso simboliza a força da nossa própria alma retornando. Sabe quando a gente se perde em ilusões ou cativeiros que nós mesmos criamos? A alma volta, bate na porta e exige o espaço dela de volta. É um chamado muito ancestral. Impossível ignorar. Parte 4. O que pode aprender? Sabedoria prática e transformadora. Afinal, como a gente pega toda essa poesia, essa antropologia profunda e transforma em ação concreta no mundo real? Aqui estão as diretrizes e elas não são só metáforas bonitas não, tá? É para aplicar na prática. 1. Proteja o nosso tempo criativo ferozmente e não deixe a arrumação infinita da casa sufocar a arte. 2. Pare, escute e desobedeça aquela voz sabotadora interna. 3. Haja. Faça mesmo com incerteza, o momento perfeito é uma ilusão. 4. Invista energia procurando a verdadeira matilha. Gente que aceita nossa essência em vez de forçar a barra onde não cabemos. 5. Reprograme o cérebro para ver o fracasso apenas como uma ponte de aprendizado. E 6. Quando o mundo exigir demais, use o isolamento estratégico para recarregar as energias e fugir do esgotamento. E para encerrar a nossa exploração de hoje, eu deixo uma provocação para ficar na cabeça. Olhando para tudo que nós desvendamos aqui, qual parte da natureza selvagem está nesse exato momento silenciada e enterrada lá no fundo da psique, só aguardando para ser resgatada dos ossos e trazida de volta à vida? Que essa pergunta seja a faísca que faltava para reacender os instintos mais antigos. Até a próxima!